Eu gosto da palavra banquete. Em relação a Deus, Deus fez um banquete para nós. Onde nesse banquete há tudo. Davi disse: o Senhor prepara um banquete para mim, na presença dos meus adversários, e o meu cálice transborda. O banquete da alegria. Deus preparou esse banquete, e Davi viu esse banquete. Por isso que Davi enfrentou muitas batalhas. Desde novo, quando ele era adolescente, ele enfrentou um urso, depois ele enfrentou um leão jovem, que era pastor de ovelha, e saiu sempre vencedor. E isso deu força para ele. Essas experiências foram dando força para ele. E quando os irmãos dele foram para a batalha, ele foi levar lanche para os irmãos, alimento. Ele viu o inimigo desafiando o povo de Israel. E todo mundo com medo de enfrentar aquele inimigo. Ele falou: esse ímpio desafiando o povo de Deus. Que é isso? Eu vou enfrentá-lo. Havia uma força dentro dele. Por que havia essa força dentro desse jovem adolescente? Porque ele tinha a convicção que Deus preparou um banquete para ele, na presença dos seus adversários. É essa grande lição que Davi passou para a humanidade. E para aqueles que confiam em Deus, de tal maneira que ele chegou para o rei e disse: olha, rei, eu posso enfrentar esse camarada aí que está desafiando o povo de Deus. Eu posso enfrentar esse camarada. O rei olhou para Davi, um garoto ruivo, bonito, novo. Mas você não é um guerreiro? Esse aí é um cara experimentado em guerra. Você não é um guerreiro. Mas Davi não deu para trás. Falou: não, Davi, não, rei Saul. Acontece o seguinte: eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, apareceu um urso e eu matei, espantei ele, acabei com ele. Apareceu um leão jovem, eu também acabei com ele. Aí estão evidências de que eu tenho condição de enfrentar esse camarada. Aí o rei pensou com os botões dele, falou: ah, tá bom, preparem esse homem para a guerra. Aí foram pegar a armadura do rei e puseram em cima dele. O rei era um homem acima da média. Ele era um homem acima da média. A armadura dele, quando pôs em Davi não aguentou não, caiu no chão. A turma deram risada. Esse homem não aguenta uma armadura, vai lutar com o gigante Golias? Deram risada dele. Né? Falou: não vou. Com essa armadura não serve para mim. Esse material de guerra, esse esquema aí não serve para mim. Para mim enfrentar esse homem não é através dessa estratégia de guerra. Deixa que Deus já providenciou a minha. E ele saiu, foi arrumar umas pedras, pegou 5 pedras lá e foi enfrentar o gigante com 5 pedras e uma funda. O gigante, quando olhou aquele menino, um adolescente, ele falou: o que vocês estão pensando que eu sou um cachorro? Enfrentar um menino? Eu, um homem de guerra? Eu vou arrancar seu pescoço, moleque. E vou dar seu corpo para os corvos. Aí ele falou: eu vou arrancar seu pescoço. E aí travou-se a batalha.
Resultado final é que ele, com a funda dele, atinge a cabeça com uma pedra, né? Atinge a cabeça, a testa do gigante, o gigante cai. Aí ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. O Senhor prepara um banquete na presença dos meus adversários. Aí está a linha que animava esse jovem a se tornar um vencedor na vida, o banquete que Deus preparou. Hoje, para nós, Deus também preparou o mesmo banquete. Nós temos a palavra dele. É aí que está a nossa força, na palavra de Deus. Mas para a gente descobrir essa força que havia nesse homem Davi, nesse jovem Davi, temos que descobrir o que é que ele fazia. Ele passava horas meditando em Deus, pois não tinha nada o que fazer, cuidando das ovelhas, e meditava em Deus. Meditava nas palavras de Deus. Até que conseguiu descobrir que nas palavras de Deus havia poder. E que Deus preparou um banquete para ele. E os adversários não podiam resisti-lo. É isso que nós temos que fazer também. Como Davi, meditar. O segredo do poder de Davi era meditação na palavra de Deus. Aí está o segredo da vitória de Davi. Foi com esse segredo da meditação que ele descobriu que na palavra de Deus há poder. É aí que está o segredo do poder. Por isso que temos que fazer a nossa renovação mental. O que é a renovação mental? Temos que substituir os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Isso é renovação mental. Aí está o banquete de Deus, a sua palavra que ele oferece a nós. E hoje em abundância, pois o desejo de Deus é que o seu conhecimento, sua palavra, inundam toda a terra, que a terra seja inundada, como o oceano é inundada pelas águas. Assim Deus quer que a terra seja inundada com a sua palavra. Pois Jesus disse, o reino de Deus é chegado. E esse banquete do reino de Deus vem através de um mecanismo, a palavra. Alguém disse lá, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nada mais é do que o banquete que Deus oferece a nós, nos oferece. E esse banquete está dentro da palavra. E esse poder está dentro da palavra. Se nós quisermos poder, a solução para conseguir esse algo é passar tempo com Deus. Nós temos que ter disponibilidade. Aí está o segredo para que a fé apareça em nosso coração. Quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar os demônios do jovem, Jesus os repreendeu depois, homens de pequena fé. Quando estava aquela tempestade, e eles foram acordar o mestre porque eles viram que a morte se aproximava, Jesus deu uma ordem e cessou. E eles ficaram admirados. Que homem é este que faz os mares e os ventos ficarem serenos? E vocês não acharam a fé ainda? Homens de pequena fé. Jesus ensinou a maneira como eles deviam enfrentar a situação, dando ordem aos acontecimentos que nos afligem, às circunstâncias que o inimigo coloca diante da nossa vida para afundar o nosso barco. Temos que dar ordem. Mas para dar ordem, você tem que participar do banquete divino, você tem que ter conhecimento do banquete divino, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus,
pois na palavra de Deus está o poder. O poder que você precisa para você sair como vencedor. Davi descobriu o poder desse banquete. E por isso ele tinha coragem de enfrentar situações e sair mais do que vencedor. Paulo, sabedor disso, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quem que fortalecia Paulo? A palavra de Deus. E Deus deixou para nos guiar um mestre por excelência. E esse mestre é o Espírito Santo. Por isso que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Aí que está o segredo do verdadeiro cristão. Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Ele não é dirigido por dogmas e doutrinas. Não é dirigido por pensamentos de homens. Se você for dirigido por dogmas, doutrinas, pensamento de homens, você vai virar massa de manobra. Os pensamentos dos homens vão te dirigir. Então você virou massa de manobra. Você consegue se enxergar? Você somente deixará de ser massa de manobra quando você aprender a ouvir a voz do grande mestre, o Espírito Santo. Porque é nesta revelação do Espírito Santo que o diabo treme. O diabo tem medo quando você age em cima da revelação. Porque a revelação vem de Deus e a revelação de Deus surpreende o diabo. E o inimigo fica sem saber onde te pegar. Por isso que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Somente você poderá resisti-lo através das revelações do Espírito Santo. E você vai desarticular todo o plano diabólico. Com isso, você vai ver o banquete de Deus diante dos seus olhos. Você vai contemplar a vitória na sua vida. É assim que você vai se tornar um vencedor. Deus já preparou o banquete. Mas você tem que ser conhecedor, ter conhecimento desse banquete. E de tudo que está nesse banquete, porque Jesus disse: a minha obra está consumada. Consumada, está feita. Agora, se nada está acontecendo em nossa vida, é porque não estamos sabendo usar do banquete que já nos está preparado, do poder que já nos está dado. Nós estamos parecendo Sansão. Quando o cabelo dele foi cortado, Sansão perdeu a força. Aí teve que rodar aquele moinho, sofrer, perdeu a força. Ele saiu do plano de Deus, ele não podia mostrar para ninguém o segredo dele. E ele mostrou o segredo dele para a amante, para Dalila. Se ferrou. Ela cortou o cabelo dele. E ele perdeu a força. Com isso, tiraram os olhos dele. Ficou cego. Ficou pagando um alto preço. Até que o cabelo foi crescendo. O cabelo foi crescendo. Daqui a pouco ele foi sentindo que aquele moinho ia ficando mais leve, que ele ia tendo mais força. Mais força. A força de Sansão ia crescendo, à medida que o cabelo ia crescendo. Aí uma hora ele ficou forte. Aí ele sentiu que estava forte. O cabelo cresceu. Aí o que aconteceu? Quando eles foram dar uma festa para matarem Sansão, Sansão estava fortalecido. E falou para o jovem: me ponha nas colunas, porque agora eu tenho força. E a turma zombando da cegueira de Sansão. E o menino colocou ele na coluna. E a turma zombando da fraqueza de Sansão. De repente a coluna, plá, o prédio desaba. E ali Sansão matou mais na sua morte do que ele matou em vida os seus adversários. Assim também o nosso cabelo vai crescer, o nosso cabelo da fé vai crescer quando nós passarmos tempo meditando no banquete de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus. Quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais nossa força espiritual vai crescer, como crescia o cabelo de Sansão. Então, pela meditação na palavra de Deus, no banquete de Deus, nós vamos ter restabelecido a força.
a força para derrubar todos os planos do adversário na nossa vida e nós sairmos mais do que vencedores. Deus preparou um banquete, não é bom? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, em que tu preparaste um banquete de poder, para que pela fé nós resistíssemos o diabo e destruísse todos os planos dele e saíssemos nessa guerra mais do que vencedores. Este é o plano da salvação. Deus colocou você nesse plano. Meu povo morre por falta de conhecimento. Então vamos adquirir esse conhecimento, que o banquete poderoso de Deus está pronto e que nós temos que participar dele, temos que tomar tempo e dar tempo, disponibilidade para nos apresentarmos ao amado, para nos apresentarmos a Deus, que tudo está feito. Quem vai dar disponibilidade é você e sou eu. Só assim alcançaremos aquele poder, a força para vencer os esquemas do maligno. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Agora, no teu nome eu digo, você espírito de enfermidade e morte, espírito de cegueira, espírito que ataca o corpo, as pernas, espírito de enfermidade sai do nosso corpo, em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza sai da nossa vida, espírito de desgraça sai da nossa vida e de nossa nação, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade e no poder de Deus.